Não brinque com ele, porque ele vai acabar com você. Hoje, nós vamos falar sobre o pecado. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião e quero te desejar mais uma vez um bem-vindo ao ABCcast. Obviamente, eu, como anfitrião, não podia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Meu lateral esquerdo aqui, Ricardo Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero te dizer, não erre o alvo. na ponta esquerda, Fala galera, Luciano Rachid, bom ter vocês aqui mais uma vez. Vá e não peques mais. na minha direita. Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Tá bom, eu aceito. Passou. gente, fugiu ao tema. É João, mas... Era bonzinho. Na ponta direita, por último, mas não menos importante. Fala pessoal, Rafael Castro aqui, andemos como Jesus andou. Colou. Colou demais. verso que eu li. Falou. E ele olhou pro Renner e falou assim, Vai ser esse mesmo. colei mesmo. Gente, eu quero começar dizendo hoje, pra gente poder entender, nós queremos nos debruçar, obviamente, não sobre a doutrina do pecado. Nós não vamos falar aqui da origem do mal, de onde nasceu e etc, etc. Nós queremos falar um pouco mais de forma prática de como o pecado afeta as nossas vidas, como se luta contra o pecado, o que nós temos que fazer para vencer o pecado e como ele se origina em nós, na nossa caminhada. Porque eu sei muito bem que, como você atravessa grandes lutas contra esse grande mal chamado pecado. E eu quero perguntar aqui, quem pode me dizer como se dá esse início e como a gente funciona e como é a Bíblia diz que a gente tem que dominar esse negócio? Me diz aí, quem me explica isso aí? Vamos começar definindo o que é pecado, né? Sim. Você pegando ali a origem etimológica da palavra, pecado é errar o alvo, ou você se desviar de uma rota que era para você estar seguindo e você sair dessa rota. E nas primeiras vezes que você vai ver a menção de pecado na Bíblia, está ali em Gênesis 4:7, quando Deus vai confrontar Caim, né, a respeito do pecado que ele havia cometido de assassinar o seu irmão. E ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus vai dando ali, aqui nas suas mãos tem a possibilidade de fazer o que é certo e de fazer o que é errado. Se você fizer o errado, isso é o pecado. É o que está à porta. E Deus pergunta pra ele, cadê seu irmão? Né? Ainda te dá uma chance ainda de... Me fala logo o que O que é. aconteceu? Nossa, mas eu? O que eu tenho com ele? Eu sou tutor do meu irmão? Esse verso é tão incrível porque, assim, enquanto a gente está no engano, a Bíblia vai dizer que, e aqui a gente pode até falar, que a gente já falou sobre isso em alguns dos outros podcasts, que nós fomos encontrados nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, enquanto morto, eu não estou ciente do que eu estou fazendo de errado. Enquanto morto, eu não estou vendo ali a diferenciação entre o certo. Olha, existe aqui um desejo de alguém, porque ali Deus está falando para ele, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Para o cara que está morto, ele não cumpre dominá-lo, está sendo dominado, já foi vencido, já não tem problema, não tem nada. Mas para você que nasceu de novo, hoje você vive debaixo da égide do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você está debaixo do domínio dele, ele tem um propósito, uma causa, um desejo, um desígnio. Ele tem uma ideia, ele tem um padrão que você precisa cumprir. Se você não cumpre esse padrão, se você erra o padrão, se você erra o alvo, se você erra o destino, se você erra a maneira com a qual ele disse que você deveria fazer, aí você erra, você está pecando. 1 João 3 diz isso, né? Que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui a gente está no Novo Testamento, né? Quando está falando de lei, aqui João não está falando só da lei mosaica. A gente já, inclusive, já falou sobre isso, né? Que a lei da lei é graça, Bíblia, né? Isso, a lei é a graça. Se você não assistiu o episódio, assista esse. Nós No já falamos episódio sobre passado isso. também você falou, né? Que mandamento não é só os 10 mandamentos. Isso.
quando nós temos os preceitos do Senhor, a gente vê por todo o texto bíblico. E o descumprimento desses preceitos do Senhor são pecados. Isso é pecado. E aí a gente vê também que na doutrina da depravação total, né, que a gente já conversou um pouco sobre isso também, nós, a partir do pecado original de Adão, todos nós agora temos a natureza pecaminosa. Isso, Né? exatamente. E isso quer dizer o quê? Que o homem tende para o mal. Isso. O homem que não recebeu o Espírito Santo. Né? E Que justamente não aceitou por Jesus isso como que seu Senhor e Paulo Salvador. fala que a gente deve andar no Espírito para a gente não satisfazer os isso. desejos da da carne. Né? Mas para não satisfazer os desejos da carne, a gente precisa andar na luz. sempre no Espírito, pensando nas coisas do alto e toda aquela orientação ali E que o alimentando apóstolo esse Paulo nos dá, espírito, né? alimentando para que ele se fortaleça cada vez mais. E quanto mais o meu espírito é fortalecido, mais a minha carne ela é subjugada. Subjugada, exatamente. Ela está sendo mortificada ali todos os dias. Então, para a gente que tem um relacionamento com Deus, claro que existe, né, existe uma situação. Então, quer dizer que a pessoa se converter, ela nunca mais vai pecar? Não. Né? Impossível. Claro. Até ele vai dizer que isso é mentira, né? Que 1 João fala isso, né? Que a gente é mentiroso. Se A gente nós não diz, temos pecado não nenhum. temos pecado. Nós somos mentirosos. Mas existe uma situação de não viver na prática do pecado e não querer permanecer neste pecado. Quer dizer, o pastor Daniel estava falando aqui, citando o texto, que nós estávamos entregues aos nossos desejos. Quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, a gente estava entregue aos nossos desejos. Sim. Esses desejos que estão mortificados ali com o Espírito. Né? Então, esse tipo de pecado, esse erro que a gente faz quando a gente satisfaz o desejo da nossa carne, por mais que ele ainda ocorra, por mais que a gente nunca mais deixe de pecar, sim, né? A gente peca, mas o nosso desejo não é esse. Sim. O nosso desejo é que todos os dias a gente Isso vai diminuindo olhe na para o nosso... caminhada. Isso, a gente olha para o nosso e né? diga, me perdoe, Senhor Jesus, me perdoe, e aí a gente levanta e a gente continua a nossa caminhada. É aí que entra para a gente o texto de Romanos 6:6, né? Sabendo isso, que a vossa natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É isso aí. Pois quem morreu está justificado do pecado. Deus, quando ele Então- fala com Caim, ele falou assim, onde é que está seu irmão, hein? Então, ele já começa ali, este relacionamento de confrontar, de confronto, de dizer assim, Confissão. olha, de confissão, me fala. Né? Me fala, porque eu já sei tudo, mas eu preciso que você fale isso para mim. Me fala. E aí ele se recusa, ali começa a dar tudo E errado. aqui a gente tem um ponto muito importante, porque é o seguinte, nós que somos salvos, a Bíblia vai dizer que nossa caminhada é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais Isso. até que seja dia perfeito. Nós que somos nascidos de novo, a Bíblia vai dizer que nós não vivemos na prática do pecado. Então, não é que nós não vamos mais pecar. Significa que a partir do momento que nós pecamos, automaticamente, no sentido de automático, eu digo que imprescindivelmente, o Espírito Santo que em nós reside vai começar a obra de convencimento, onde ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, dessa forma, automaticamente, nós que não somos mais escravos do pecado, agora somos escravos do Senhor por vontade própria, somos convencidos da necessidade de uma mudança de vida e, por isso, a não permanência mais naquele pecado. Então, aquele que pecava 10 vezes, e que ele agora peque 9. Que ele peque 8, peque 6, 7, 8... 6, 7, 8... 6, 5, 4, 3, 2, 1... Amém. Até que ele não seja mais escravo, que ele não dependa mais daquilo, ele não erre mais daquele jeito. Que consiga ser liberto. Isso. E essa porque é as uma coisas mentira. velhas ficaram Isso aí que para vocês estão trás e falando, eis que tudo se fez. novo. Isso aí me traz à memória o seguinte, porque o sacrifício de Jesus é justamente para a propiciação de pecados, né? Sim. E quando essa passagem que o pastor Rashid leu, isso eu estava falando, do homem espiritual, é porque o grande objetivo do Senhor foi sempre resolver esse problema, né? Sim. Que surgiu ali no Éden, que nos separou de Deus, que é o pecado, né? Então precisa trazer uma solução para isso. Jesus veio como propiciação. E agora que nós somos novas criaturas, que estamos debaixo dessa nova aliança, nós temos algo que a galera da antiga aliança não tinha, que é o Espírito Santo fluindo de Em maneira nós. abundantemente em nós. A graça, ela nos dá um busterzinho, entendeu? Para o enfrentamento Do pecado. do pecado. Por isso que Jesus, quando ele fala assim, olha, eu ouvi-te dizer isso, porém eu vos digo, esse porém eu vos digo, Jesus vai sempre trazendo Atualização. uma atualização mais difícil. Sim. Porque a lei fala alguma coisa do adultério. O adultério está valendo. Jesus vem e fala, olha, eu te digo o seguinte, se você pensar, ou seja, ficou mais difícil. Antes E- era se você cometesse carnalmente, agora Isso. você pensou. E no mais Na sua fácil a mente. galera não estava conseguindo. Sim. A galera já não estava conseguindo. A lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém, que diz em Hebreus.
Mas na graça a gente tem um novo burst do Espírito Santo que é do enfrentamento isso. Mas aí cabe a você alimentar o Espírito Assim, e não a carne. Antes já era difícil. Isso. Agora parece que ficou pior. Não, mas assim, Mas piorou. ficou melhor, porque tem um então, Espírito. Ficou isso melhor. que eu quero dizer, apesar de ter piorado, agora a gente tem a presença o do sarrafo Espírito que subiu. faz O ficar sarrafo melhor subiu. do que antes. Se você fizer humanamente, é Não vai impossível. É impossível. Isso. Se você fizer através do poder do Espírito Santo, é possível. Mas Eu esse fico é o engano, pensando- pastor. Pode falar, pastor. É porque Depois eu eu... fico pensando assim, pra gente mostrar o quão difícil é. Por quê? Porque quando o homem caiu, a gente percebe lá na queda de Adão várias atitudes que ele tomou. E essas atitudes se imprimem em todos nós que somos homens. Por exemplo, ele se sentiu culpa. Outra coisa, depois do pecado, ele Escondeu. se Foge da presença. se envergonhou, ou seja, fugiu da presença. Ele teve medo. E a última coisa que eu vejo também, ele colocou a culpa na Eva e a Eva colocou a culpa. Essa mulher que você me É. deu. Ou seja, Cobra. a nossa natureza humana é tipo, cara, não é meu Não problema, sou eu. não sou eu. Ou eu sinto vergonha, ou eu falo, a culpa é da minha esposa, a culpa é daquilo. Então, se não for o Espírito Santo para realmente falar assim, não, a culpa é sua, amigão. Você Relaxa aí, precisa mudar. senta lá, Cláudia, e vai mudar agora. Nesse contexto aí, pastor, a gente está falando da gente, né? Do que é salvo, do que é nascido de novo. Mas essa é uma mentira que Satanás ele planta naquela pessoa, enquanto o Espírito Santo está ali convencendo, batendo na porta, a pessoa está sendo evangelizada, ouvindo do amor de Deus, e Satanás lança na pessoa, mas você é imperfeito, mas você é pecador, você Olha não... o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo, você não presta. Então, você que ainda tem dúvida, você que está ouvindo a gente, você que tem dúvida, você que está ouvindo o Evangelho, mas não quer se entregar a Jesus porque você acha que você é imperfeito, ele mesmo falou, olha, pode vir do jeitinho que você está, mas a partir do momento que você está aqui comigo, eu vou transformar você. A sua vida vai mudar. Você vir como você está não quer dizer que eu quero te deixar como você está. Você vai ter que mudar a sua vida, você vai mudar, mas existe alguém, existe um ajudador, existe o Espírito que vai te acompanhar durante toda essa caminhada. Mas isso é algo que rotineiramente a gente escuta, das pessoas dizendo, não, quando eu melhorar nisso, eu vou. Quando eu melhorar isso, eu me entrego. Quando na verdade, É o contrário. é o contrário. Você se Você entrega. só vai melhorar E depois depois que você se melhora. entregar. Você só vai melhorar se você se entregar. Não Se tem você- crescimento no voo solo. Você só consegue se aprimorar mediante uma ação do Espírito Santo na sua Exatamente. vida. E o start inicial da conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados. Sim. Então, ele já parte de um princípio que você entendeu que você está errado, que você está muito ruim. Você tem que partir desse princípio, né? É isso aí. Cara, é interessante como a Bíblia vai relatar em Tiago capítulo 1, verso 14. Eu quero ler esse texto antes de a gente continuar, porque aqui nós vamos cair para o dia a dia, nós vamos cair para a nossa lida, nós vamos querer hoje te ajudar a desenvolver algumas coisas e entender esse processo para que você não caia mais nele. Então hoje eu quero pedir ao Espírito Santo também agora, em nome de Jesus, que nos capacite, Amém. que Amém. você também aí Amém. entenda perfeitamente o que estamos dizendo, porque essa aqui é uma chave para você não ser mais um refém das tentações e dos problemas que você está passando. Olha o que está dizendo em Tiago, capítulo 1, verso 14 em diante. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Olha o que Gabriel está dizendo, que a pessoa que está caindo em tentação, literalmente está sendo enganada por Satanás. E aqui nós vamos começar hoje a destrinchar um pouco mais o que é a tentação, como ela trabalha, o que o diabo está intentando e quantas vezes nós temos deixado isso acontecer nas nossas vidas e que isso vai acabar hoje, em nome de O Jesus. texto ele fala de uma sucessão de coisas, né, Sim. pastor? Ele não Esse fala texto assim, é fantástico. fala assim, o seu mau desejo não necessariamente vai ser O do outro. isso, não vai ser o do outro. Esse mau desejo não necessariamente já é o pecado, né? Como Jesus fala assim que eu posso mirar, o que eu não posso é pecar. Então tem uma sucessão de situações que acontecem antes ali do pecado ser consumado. Sim. E a gente precisa compreender essas etapas para a gente conseguir estancar Sim. logo A origem, no início, ali na origem, né? E também não se martirizar à toa, não Satanás conhecendo
sendo um ser milenar e sabendo de tudo isso, conhecendo a palavra, ele vai tentar imprimir isso. Falar, e aí, ó? E aí, ó? Quem é você? É interessante. Você não porque, mudou assim, nada. Primeira coisa, a Bíblia vai dizer, cada um, porém, é tentado pelo Começa próprio na tentação. mau interesse. desejo. Você tem que lembrar, existe uma tentação para cada um. É Ela é específica, né? para você. A tentação, nós temos aqui que pensar um pouquinho, que o nosso inimigo não está de brincadeira. Satanás não está de mãos atadas, não está parado. Ele vai agir de maneira está individualizada, né? descobrir o melhor plano para atingir você. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor o tempo todo como um leão que ruge. Né? Procurando Uma brecha quem para tragar. poder né, detonar você. Mas tem que ficar claro uma coisa, que tentação não é pecado. Não é. Ser tentado não é pecado, porque nós somos tentados pelos nossos desejos, ele conhece Sim. os nossos desejos. Jesus Você pega foi ali, tentado em todas em as Lucas coisas. 4, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Mas ele não cedeu. Então ele não pecou, porque nós sabemos que Jesus não pecou, mas ele foi tentado. Então nós seremos tentados também, porque nós, né, basta o seu discípulo ser como seu mestre. Nós seremos tentados Estamos também. no mesmo mundo. Estamos né? no mesmo mundo. Só que você precisa entender que o fato de estar vindo toda vez esse pensamento sobre você, está vindo esse desejo, está vindo essa coisa, não quer dizer que você já está na prática do pecado. Né? Você agora precisa trabalhar para vencer essa tentação. Olha só, é muito interessante porque se ela é desenvolvida, ela é construída. Quando eu penso na tentação, eu penso, sabe aquela brincadeira que a gente fala da Marvel mesmo, assim, e tem a bala de kryptonita? Cara, Satanás não está brincando. Ele não vai atirar contra você, é uma coisa que ele sabe que não vai ter efeito. Ele vai procurar a estratégia correta para afetar aquilo que ele sabe que você tem desejo. Vamos parar um segundinho aqui, só para a gente lembrar qual foi a tentação de Mateus capítulo 4 que Jesus sofreu. Olha o que o diabo vem falando com ele. Se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. Ele sabia o porquê que Jesus estava aqui, ele sabia o que Jesus veio buscar, ele sabia que Jesus estava atrás do todo. Só que naquele momento, Satanás não vem dizendo, olha, estou te oferecendo uma mulher linda, maravilhosa, para você ter um caso com ela agora. Ele não fala isso. Estou te oferecendo 2 casas, um carro, com uma fama. Não está oferecendo isso também. Ele está dizendo, todo o reino que eu estou no comando, eu te darei. Ele foi nas necessidades. Jesus, né? Ele foi no você desejo. Você veio Ele foi no tomar desejo. Você veio com um propósito, não veio? Exato. Fazer o seguinte, eu vou adiantar. É isso aí. Eu vou adiantar o seu Eu vou te dar o propósito. caminho. Eu entrego. Exatamente. Eu entrego. Ele falou assim, não, eu vou te dar o checkmate pra você. Pronto. Só uma coisinha. Prostra me Eu adora. resolvo o seu problema, mas adoro aqui. Eu quero dizer o seguinte, irmão. Você hoje está sofrendo muita tentação em uma área, pode pensar um pouquinho, reveja um pouquinho, porque provavelmente esse é o desejo do seu coração. E aí nós vamos falar um pouco mais para frente de como mudar esse desejo, de como trabalhar isso. Mas a Bíblia vai dizer, e ela é muito clara, se você está sendo tentado constantemente para pegar um dinheiro que não é seu, constantemente, você está desejando isso. Isso está ocupando a tua cabeça. Isso está sendo aquilo ali que Satanás está abanando aquilo ali na sua frente, porque sabe que aquilo ali está mexendo com você. E ele está vendo que, opa, aqui está sendo gerado tá um tendo mau uma- desejo aqui. Exatamente. é Ele o próximo movimentou. ponto. Nessa aqui ele movimentou. Movimentou. Tá aparecendo um desejinho que o desejinho vai conceber o pecado. E assim, Satanás ele não lê os nossos pensamentos. Não né? pode, né? Ele não é capaz de acessar os nossos pensamentos. Mas ele primeiro, consegue perceber as ele é um situações, ser né? milenar. Observador. Ele é um ser Observador. milenar e observador, né? Conhece já a humanidade e já sabe como... E, gente, a gente é ser repetitivo. Quem é líder de jovem, líder de adolescente, os caras caem sempre faz as mesmas perguntas. O ser humano é cíclico, ele sempre vai fazer as mesmas coisas. Verdade. Se um cachorro sente quando você tá com medo, você acha que Satanás não sente a atmosfera ao seu Olhou, redor? opa, gostou desse negocinho que eu Olha lá, coloquei, ó. o coração dele acelerou Sim, quando viu isso aqui. sim. Olha, tá suando, tá Se a isso, aquilo. internet sabe onde você está gastando seu tempo, o Satanás Se não a sabe. Google sabe. Se o Google Se o sabe, Google se sabe. o Google sabe sua vida. Novamente é o equilíbrio, né, pastor? A gente saber que a nossa vida tem que ser o equilíbrio. A gente não pode nem dar crédito demais para Sim, Satanás, sim. mas também não pode menosprezá-lo. A gente sabe que ele já está condenado, mas ao mesmo tempo a gente precisa Que ter nessa guerra a vitória é nossa, né? A gente sabe que a vitória é nossa, mas a gente precisa ter consciência daquilo que ele é capaz. Sim. Até mesmo porque a tentação é dele, mas a cobiça é nossa. Essa daí foi...
Aí, Essa, Mas ouve, filhinho. essa foi na manga. Que Se você tirar a cobiça, você tira o poder da tentação. Tira É o poder verdade. dele. Você mina o poder de Satanás, você tira a sua Verdade. cobiça. A Bíblia vai dizer que a tentação ela é como uma isca. É como um objeto brilhante. Literalmente, é isso que está dizendo no texto. Sabe quando você vai pescar e você joga a isca para dentro do mar? Ou para dentro pro lago, pro rio, etc, etc? Cara, naquele balançar da isca, o peixe que está ali, ele pensa o quê? É Comida comida. fácil. Aí ele vai naquela isca e ali ele está indo para sua Morte. Se não for um pescador Condenação. esportivo, ele está indo para sua morte. Ele está indo para o seu É, final. o negócio é Ele que tá o indo pra inimigo panela. não é um pescador esportivo. O nosso inimigo não é um pescador. Não. Mas é exatamente um Mas pescador. mesmo sendo esportivo, vai tomar uma furada Vai na boca. tomar uma furada boa, vai tomar um prejuízo grande. Agora, essa daí é boa também, porque o pescador, ele vai lançar a isca de acordo com o peixe que ele quer pegar. Tem a isca de Pra peixe tal tipo de peixe. profundo É e verdade. tudo mais. Mas hoje... Você tá Tá demais. demais, não, hein? Depois das 9h30 ele rende. Já pescou? Só pra... Já pesquei. Mas a duas vezes questão... na Eu tenho um vida. lastro de peixe Cara, aqui. a tentação, ela é uma ilusão. Gente, eu quero hoje fazer um apelo. Se você está sofrendo uma tentação e você pensa que ela é insuportável, não dou conta de segurar a onda, não estou dando conta, meu Deus, não posso, não dou conta de vencer essa tentação. Primeiro, entenda que essa tentação ela é uma ilusão. Isso. Segundo, tirou a cobiça, tirou o poder da tentação. Se eu encho o meu coração de outros desejos, se eu procuro o Senhor, a gente já disse aqui inúmeras vezes, ser santo não é o fugir do pecado, é o correr para Deus. Quanto mais eu foco naquilo que eu tenho que focar, menos tempo eu tenho para focar naquilo que não devo focar. Então, se a tentação é ilusão, o que acaba com a ilusão, Rafael? O que acaba com a mentira? A A verdade. A verdade. verdade! A verdade, Rafael pensou. Rafael pensou, titubeou, ele olhou pro lado, mas Opa, a o bicho tá verdade... chegando engolidinho assim, rapaz. Respondo o que agora? Não é Irmão, uma pegadinha, né? o que acaba com a ilusão é alguém vir contar a verdade. Então, você aproximando-se da verdade, você acaba o espaço da mentira, da ilusão. E Jesus, ele é a verdade. Então, eu quero dizer uma coisa, toda vez que Satanás abanar uma coisinha brilhante na sua frente, que pode nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é bonito é do bem, tudo aquilo que pareceu uma ilusão, irmão, chama na responsa e vê se aquilo é verdade. E foi assim que Jesus enfrentou a tentação, né? Com a palavra de Deus, né? Venceu com a A palavra. gente tem que só de vencer do pão. mesmo jeito. Venceu com a palavra. Agora, se você não está cheio da palavra de Deus, não está cheio, porque Jesus, ele estava cheio da palavra de Deus, por isso sim. que ele venceu. Aí complica para você, né? Aí complica pra você, Leandro. Aí Você complica para você, Leandro. Porque eu ando com ele. Né? E se ele não dá conta, pra mim assim, vai ficar difícil. A gente tem que desmistificar outra questão aqui, que muita gente fala, mas eu não dou conta, é mais forte do que eu, pastor, eu não vou conseguir vencer. Isso é mentira. É isso que Satanás É quer. mais Não, uma não. mentira do Mais diabo. uma mentira. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Uau. E esse livramento pode ser de diversas formas, com um aconselhamento, como você confessar Expor o problema. expor o seu problema para a sua liderança, para o seu pastor, ele te ajudar em oração, estar junto com você. Quebrar um ciclo vicioso. Quebrar todo aquele ciclo. Então, esse escape pode vir de diversas formas. Nós atendemos muitas pessoas que estão hoje no vício da pornografia, no vício da masturbação. E aí as pessoas falam assim, pastor, mas eu não dou conta. Quando eu vejo, eu estou fazendo de novo, estou de novo. Irmão, mas você está repetindo a mesma coisa, cara. Você está no mesmo ciclo. Andando pelos mesmos Você tá andando caminhos. no mesmo caminho. Você quer... você fazendo o mesmo Como caminho, vai que você fazer o mesmo espera um resultado. resultado diferente A fazendo Bíblia fala as que a gente mesmas manda coisas? vigiar e orar, né? E tem um exemplo que eu gosto de dar para os jovens, porque infelizmente a gente atende muito Né? isso, né? Que eu sempre falo assim, que vigiar é tomar o caminho mais difícil, né? Aí eu dou o exemplo do alcoólatra. Se você já ouviu, o problema seu vai ouvir de novo. O cara Não sabe. Olha o Tô web brincando. espectador, segura essa. Mas assim, o cara era alcoólatra, né? Então a cobiça dele era a bebida. E ele tá tentando vencer sobre aquilo. Entendi. Aí ele vai pro Alcoólatras Anônimos. O que é vigiar nesse sentido? Eu sempre falo pro jovem, cara, vigiar é o cara, ao invés de pegar o caminho que passava na frente do boteco, pode ser o caminho mais curto, né? Mas vai passar na frente do boteco, com as amizades que ele tinha no passado,
com a bebida que ele bebia no passado. Agora não, tem um caminho muito maior, que é, você vai subir uma colina, vai descer, morro, não sei o quê, pegar e tal. Isso é vigiar. Mas pegar é o porque caminho mais tudo longo. lembra, né, pastor? A pessoa que tem, no caso do álcool, né? Se ela passa pelos mesmos lugares e está inserido no mesmo ambiente, tudo aquilo remete ao vício e Porque vai se levá-lo de expor, volta. né, não? Porque se vai se expor, expor aquilo novamente. Então, quando a pessoa sai disso, ela tem que trocar aquele ambiente e tem que Não entender... colocar o pé no primeiro por quê? passo. Porque é a vida dele que está em jogo. Porque se ele continuar bebendo, ele vai morrer. Uhum. Né? E a nossa vida com todo o restante, com todo o pecado, é a mesma coisa. Se eu continuar, eu vou morrer. Né? Eu estou indo para um outro caminho. Então, o senhor falou sobre essa situação, mas dentro do casamento, brigas, né? Dentro do casamento, na profissão, os erros dentro do emprego, ou algum roubo, alguma corrupção, alguma coisa... todas as áreas da nossa vida estamos suscetíveis a isso, Sim. ao erro. E se não for o Espírito Santo Cara, na nossa vida e esse entendimento, não adianta, amigo. é uma Você coisa vai cair muito- todos os dias. muito real. Por quê? Se você for lembrar do exemplo do peixe, da isca, o que acontece quando o peixe dá aquela mordida na isca? Balança a cordinha. O que você tem que fazer? Dá uma Fisgar. puxadinha. Sim ou não? Uhum. Você dá aquela... Puxadinha. Pesquei poucas vezes, mas... Isso aí você sabe, Mas né? Não é meu esporte, Não não. é meu esporte, não. Eu já mas, vi, eu já mas vi. a ideia eu tô A familiarizado. ideia você conhece. Já joguei no Você Nintendo que Wii. talvez não tenha pescado também, a ideia você tá familiarizado. Quando o peixe está lá e ele dá aquela mordida, Mas que pague. Mas ele dá aquela mordida, o que você tem que fazer? Puxar. de Você dá leve aquela- aqui, ó. Satanás faz a mesma coisa. É. Aí a Bíblia vai dizer, o que é iludido, ele acaba sendo arrastado. Aí o problema começa. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado é como um abismo que chama chama outro outro. abismo. Ele te puxa tão rápido que ele te envolve naquela mentira e, de repente, para que você consiga parecer que está sobrevivendo a ela, você é obrigado a causar outra novas mentira, mentiras e outra novas mentira, outra mentiras e mentira. novos pecados e novos problemas e novas destruições, que aí você vai vendo o quê? O cara, ele de neve, começa a... Ele tá ali, ele cai no erro da mentira, vamos botar a mentira mesmo. Ele mentiu uma vez. Para ele sustentar aquilo que ele vai ter que fazer, Nossa, uma outra. Mexe Uma outra. bola E de outra. neve. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Até que uma hora, Uma hora a Castelo de conversa cartas não- vai ruir, o né? próprio Satanás Expõe o bicho à vergonha. expõe o bicho à vergonha. Ei. Aí derruba ele, aí ele Com a fica com verdade. vergonha, É. com a culpa. Aí ele faz o quê? Se Cai na isola. depressão, cai no isolamento, afasta de Deus. cai na bebida, cai nisso, cai naquilo. E é um Ele pecado tenta chamando o outro. sozinho sair do problema. Não funciona. É um esgotamento Não completo. funciona. A pessoa que entra nesse ciclo, ela fica esgotada. É. Porque ela não pode Rafa, vacilar de jeito nenhum. Se eu- ela dá uma vacilada, perdeu, destruiu tudo. Eu vou pedir escusas. Tava na areia, né? Tava montado na areia. É isso, hein? Vou pedir licença, data vênia, Com todas as vênias. para que eu tenha alguns minutinhos ininterruptos para traçar um pensamento lógico. Porque, cara, Momento do café. a ilustração que eu vou trazer aqui ela é muito séria. Muito séria. A Bíblia, quando ela diz que o desejo concebido faz nascer o pecado, é necessário que a gente entenda que quem é que está trazendo esse desejo, quem é que está instaurando essa mentira, quem é que está dando ali espaço para que aquilo seja concebido e qual é o resultado que isso traz. O pai da mentira, a Bíblia vai deixar muito claro que esse é Satanás. Tinhoso. O rabo de Satanás, seta. quando ele traz a ilusão, ele faz o quê? Ele planta uma mentira. Mentira. Quando eu, que sou a pessoa que pode ser o portador daquilo, eu sou o útero, eu sou a pessoa que pode gerar. É literalmente, aqui o exemplo é literal, é como se houvesse uma concepção. Ali existe alguém que está trazendo a semente e alguém que está gerando aquela semente. Quando Satanás ele ilude o ser humano e o ser humano aceita aquela ilusão como sendo verdade, ele traz para dentro dele aquilo e ele começa a gerar aquilo. Olha que peso, velho. Como um homem e uma mulher quando se unem e ali há a concepção. Existe um ser sendo gerado. Da mesma forma, quando você cai na tentação, você aceitou o que Satanás plantou dentro de você e agora você está gerando aquilo. Olha que coisa terrível. Porque a Bíblia vai dizer que quando esse item, quando esse desejo, ele é concebido, ele traz à existência o Pecado. Então a tentação ela passa pelo processo de você ter que dar, Gestação. Gerar o bicho. gerar a ilusão que Satanás plantou na sua vida. A ilusão é a semente. A semente. Quando aquele negócio nasce, sabe o nascimento? Já estava sendo gerado. Pastor, um exemplo que dá para elucidar isso muito bem é o adultério.
via de regra, aquela pessoa que adulterou, não aconteceu assim, ela estava passando na esquina, e agora, pum! Não acontece isso. Dificilmente. Acordei hoje com a vontade, né? Acordou com uma vontade. Nunca pensei isso na minha vida, mas hoje é o dia. Isso foi gerado. Gerado. Ali, quando consumou, já houve todo esse processo. Teve esse processo do diabo lançar, A ilusão. daquela pessoa aceitar aquela Começou ilusão, lá atrás, né? daquilo ser gerado dentro dela. Uau. Até que chegou o momento que veio a enviada ou o enviado. E ali ele já estava O pecado foi concebido. ali ele já estava desguarnecido. Já estava pronto. A pessoa já não tinha nada. Deu vazão Exatamente, ao ele que já tava existia dentro pronto dele. para aquilo. Já Isso. tinha sido concebido. E aí depois o pecado Rafa, foi consumado. aí olha que Que coisa. vai gerar. Olha o que a Bíblia vai dizer. O pecado, após ser consumado, ele gera morte. É como você trouxesse à vida uma destruição. Você trouxe à existência Um negócio que te mata. um negócio que te mata, um problema, uma desgraça. Ele trouxe a morte à tona. Só que o verso, ele diz assim, gera a morte, ponto. Aí ele vai dizer, Deus nos gerou para abençoar. Parece até, quando você vai lendo, não faz muito sentido. Porque ele está falando da morte, tal. Aí diz assim, Deus nos gerou para abençoar. Deus te fez, irmão, olha para mim, foque em mim. Deus te fez para trazer vida à existência. Amém. Deus não te colocou nessa terra para ser escravo de desejos pecaminosos. Para gerar morte. Deus não te plantou nesse lugar para ser ventre que gera morte. Amém. Deus te plantou para ser pessoa que traz vida à existência. Glória a Deus. Lembrando que vivo traz vivo à existência e morto produz morte. Se Deus te gerou, Ele está dizendo, cara, eu te consagrei, eu te fiz a existência, eu te separei, eu te trouxe para que você pudesse conceber vida. Sabe o que Ele está dizendo, Rafael? Ele está dizendo, da mesma forma que você pode acreditar no que Satanás diz e trazer à existência a morte, eu te gerei para a vida, acredita em mim. Isso. Vem comigo, aceita as minhas palavras. Foi o que o Senhor Jesus disse. Vem para dentro do que eu planejei. Quem vem pra beber minha da água história. que eu der Não jamais terá sede. e vai fluir. Aí ele que vai geram pra dizendo, vida eterna. aí vai fazer sentido. Verso 16, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Ou seja, vivam na verdade, continuem gerando vida, continue produzindo vida, continue trazendo à existência a verdade, continue trazendo à existência aquilo que eu comecei na vida de vocês. Lembrando que aquilo que a gente gera e essas nossas ações e consequências não vão atingir somente a nós. É isso mesmo. Vai atingir todos aqueles que estão ao nosso redor, como, continuando nesse exemplo que eu dei do adultério. Esse adultério ele não vai trazer consequência somente para a própria pessoa. Rapaz, vai trazer Deus consequência me para a livre. família, para aquele que foi traído, para todo o contexto, Rafa, todo a o Bíblia vai contexto dizer que é um familiar. opróbrio que não se apaga, velho. Não vai embora. Ele vai sempre ser lembrado. E em Provérbios que até aquilo, que aquele que se envolve com ela, até o que não tem, vai ser tirado. Não, primeiro que o cara que cai em adultério, ele irou o Senhor. É consequência de ter irado a Deus. Então você já fez muita coisa errada. Cara, olha, sinceramente, eu quero te dizer hoje, não brinque com isso. Assume a postura séria. Cara, você quer andar uma vida santa? Primeiro, se enche de coisa boa. A sua mente, ela vai pensar naquilo que você põe pra dentro. Achei que você ia falar. Eu pensei que deu uma batidinha. a hora que você fez assim, eu achei que você ia falar também. Todo mundo achou todo mundo que ele ia parou. falar, é. Eu só tô recebendo agora. Foi engraçado. Não, porque aí essa daí batidinha. vem Aí milhares tinha, de tinha alguma ações. coisa. Não, Tinha coisa aí. tem, mas assim, eu tô deixando ele concluir, né? Não, já Raciocínio. concluí. Pode participar. Porque assim, aí vem várias coisas que a gente tem que trazer como prática da vida, né? Onde colocar os nossos pensamentos. A Bíblia diz, né, que tudo que é amável, tudo que é Isso. puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe nisso, pensais. Romanos 12:2 diz que a gente tem que renovar os nossos pensamentos, né? Transformar-os pela renovação da vossa mente. E como cristão, a gente tem que estar sempre colocando isso para dentro. É Sim. palavra de Deus para Isso. dentro. É disciplina Lavar com espiritual, sangue, limpeza, se limpar sempre. Até porque a gente sabe que o pecado, quando ele é cometido várias vezes, ele vai cauterizando a nossa Sim, mente. se Ele torna vai iniquidade. Exatamente, essa palavra que eu estava querendo lembrar. Ele se torna uma iniquidade, para você vencer, vai se tornando cada vez Mais mais difícil. A Bíblia vai chamar de fortaleza. É uma É um fortaleza. lugar de controle que Satanás tem dentro da vida do cristão. Olha que absurdo, velho.
Olha que coisa louca. A pessoa, ela é uma pessoa boa, ela aceitou Jesus, ela quer viver uma vida fora, É um crente. mas ela não destrói a fortaleza. Então ele constantemente tem uma brecha onde ele tem um controle, ele aciona um botãozinho ali e a pessoa faz o que ele quer, cara. Eu me lembro desse pecado assim cometido várias vezes como uma figurinha Você que vai eu vi confessar esses alguma dias. coisa? Não, Cuidado pastor, aí, Deus cara. me livre. Não, a gente tá, né? Tô limpo. Tem a figurinha assim no... Nesse pessoal que fala muito de dieta, assim, 2019 eu quero perder 10 quilos. 2020 eu quero perder 15 quilos. 2022 eu quero perder 30 quilos. 2023, lutar contra os padrões estabelecidos pela sociedade. Tipo assim, eu já sei. Eu aceitei. Foi com a corda, já foi. era, entendeu? Então, é mais ou menos isso o pecado. Você vai, cara, eu tô tentando, não consigo, pequei mais. Daqui a pouco você já Cauterizou tá a fazendo... mente, É claro, Parei de você que é né, normal, pastor? natural. Claro que existe uma restauração. Né? 1 João fala que escrevo isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, existe Sim. Nós dizemos que vai pecar, né? Obrigado. Eu não Advogado. queria dizer. Obrigado. Legislar em causa própria. Existe alguém Advogado fiel. Oh, meu Deus. junto ao Pai para interceder por nós. Existe sim uma restauração, mas existe uma consequência. Né? Existe uma restauração, mas existe uma consequência. Será um caminho muito maior. Por isso que essa palavra, né, esse episódio que a gente traz, é falando dos perigos, falando daquilo que é necessário, vença isso, não deixe que isso seja gerado. Que é um negócio que é vencível, né? É vencível. Que às vezes a gente tá falando tanto disso, vencível. a pessoa às vezes pode estar pensando assim, E agora? Mas- meu Deus, tô no sal, né? Pois Não é, vou mas conseguir. Não, você vai se vencer. acontecer, você pode ser restaurado, Isso. você Amém. pode ser curado, você pode ser... Tem Deus perdão pode pra você, tem né? perdão para você, pode restaurar a sua sorte, você pode procurar a sua igreja, os seus Aquele líderes, que os seus confessa e pastores, deixa alcançar alcançar a a misericórdia. aquele que vai te amparar, te auxiliar. E há poder na palavra para te dar libertação. Isso. Há poder na palavra. Por isso você precisa beber dela. Você precisa estar com ela, cheio dela, Se assim como encher Jesus dela. estava. Caso Tem que contrário, entender, Satanás nunca será mais forte que Jesus Cristo. É isso aí. Nunca, nunca. Então há poder em Jesus para porque não, te ajudar a é vencer isso, esse pecado. não existe uma briga ali entre Deus e o diabo para ver quem é o mais forte. Isso é uma mentira do não que foi existe. colocada. Mentira do cão. É. Literalmente. Porque ele já está derrotado. E ele É sabe. isso aí. E ele sabe sabe disso. disso. Ele sabe disso. Gente, Nesse mesmo passagem que o Rafael falou em João, que ele vai falando que meus filhinhos, eu escrevi isso para... Espero que vocês não pequem, né? Mas Nessa mesma passagem, ele vai descrevendo ali a vida do cristão, que aquele que ama o Senhor é aquele que segue os seus mandamentos, etc, etc, etc. E é algo que, essa passagem, esse capítulo é muito bom, que é na 1 João, capítulo 3, não é isso? Capítulo 3, se não me engano. Ou é 3 a 4. Isso, Eu acho que é 1 quatro. João, capítulo 3. É o primeiro, Acho que é 1 João, capítulo 3. Tá na Bíblia. Mas o que eu acho fantástico, que quando ele vai falando entre Gênesis e do Apocalipse. homem que resiste o pecado, o homem que resiste o pecado é o homem que conhece os mandamentos e os estatutos do Senhor. É isso aí. Se você não conhecer os mandamentos e estatutos do Senhor, você não vai viver essa vida de resistência ao uma coisa pecado. que você desconhece, cara. Isso. Você vai entrar completamente desguarnecido na história. Aí, tá tomando chumbo. Chumbo. Você tá entrando numa briga de peito aberto. Capítulo 2. É isso aí. Nem eu, Não, nem você. É capítulo 2. Errou. Rapaz, apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uau. Fecha parênteses. É só para deixar bem claro que é de quem? Do inteiro. Então, mundo inteiro. eu quero dizer para todos vocês o seguinte: como hoje é importante sair do joguinho de Satanás e entrar para a vida que o Senhor morreu para te dar. Amém. Não deixe que vocês voltem ao jugo de escravidão Isso. do qual vocês foram foi livres. retirado. Amém. Você hoje é filho da luz. Você hoje vive na verdade. Não abra mão da posição que o Senhor te deu de filho de Deus. Você não está nessa guerra para tentar ganhar. Você já ganhou. Agora é um homem viver espiritual. como né? justiça, é como justificado, como alguém que está livre, está limpo. Então hoje eu quero dizer, mude a sua mente para que você possa mudar suas atitudes Amém. e possa experimentar uma vida nova. Você pode vencer e você vai vencer. A Vai vitória, vencer. a vitória para você. A vitória. Pensamentos finais? O meu pensamento final é que a vitória para você, e nessa passagem que você falou que nós somos justiça de Deus,
A palavra de Deus diz que Deus já nos vê glorificado. Sim, algo amém. que nós não somos ainda, né? Sim. Nós ainda estamos nessa carne corruptível, né? Vai chegar um momento que não estaremos mais mais sujeitos a esse problema, né? Mas hoje ainda estamos. Mas nós somos justiça de Deus e Deus já nos vê glorificados. Ou Amém. seja, Sim. Ele, o autor de tudo, o criador dos céus, da terra, do universo, Ele acredita em mim, acredita em você, por isso que Ele mandou o Filho dele para morrer por nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então se apegue na palavra de Deus e você vai vencer o pecado. Amém. A minha é, ele vai prover o escape para você. Oh, Amém. Ele Amém. vai prover o escape para você. A minha é: use o poder da palavra ao seu favor. É isso aí. Isso aí. Declare a palavra. O teu escape está na palavra, assim como Jesus venceu a tentação no deserto com a Isso. palavra. Declare a palavra para você vencer as tentações Amém. da sua vida. E a última consideração que a gente queria deixar aqui. Ciente do Espírito Santo. Não era isso. Sejam cheios do Espírito. Não era isso. Era como vencer a tentação, é entender quem é o alvo do pecado, né? Que quando a gente peca contra o Senhor. É. E quando a gente tem esse entendimento forte na nossa cabeça, de que, como o pastor Daniel acabou de falar, que Deus é maravilhoso, a gente pensa em todas as obras que Ele fez, toda a obra da cruz. Quando a gente pensa que se a gente ceder à tentação e incorrer em pecado, a gente está pecando contra o Senhor, né? A gente está entristecendo o coração de Deus, isso deve gerar um grande temor no nosso coração. Então, se você hoje está com uma área de pecado, uma área de tentação, lembre-se no momento da tentação de: caramba, Deus fez tudo por mim, Deus entregou sua vida por mim, me salvou, para que eu vou entristecer o coração dele agora cedendo à tentação? E tem um verso que diz isso, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Uau. Amém. É isso. Então hoje eu quero te incentivar a viver uma vida livre, leve e na dependência do Espírito Santo. Amém. Rafael Amém. citou esse texto e eu quero citar novamente. Para que você não satisfaça a concupiscência da carne, ou seja, para que o desejo, para que a tentação não te vença, você precisa andar no Espírito. Andar no Espírito significa fazer a vontade de Deus, se encher dele, entender o que ele tem para a sua vida e obedecer a sua palavra. Sejam cheios do Espírito Santo e vocês não cairão em tentação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Sobe a vinheta com a música. Cheio! Vem, Taleco! Cheio do Espírito Santo, irmão.